Ele caiu na piscina sem poder nadar, mas a empregada arriscou tudo para salvá-lo e mudou suas vidas. Antes de começar, comenta de onde assiste. Amo ver como nossas histórias cruzam fronteiras. A chuva martelava contra os vidros da mansão, como dedos impacientes, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos salões vazios. Clara ajustou o lenço que protegia seus cabelos e respirou fundo antes de tocar a campainha. 6 da manhã em ponto, como sempre. A pontualidade era uma das poucas coisas que ainda conseguia controlar em sua vida caótica. O portão eletrônico se abriu com um zumbido surdo e ela caminhou pela alameda de pedras molhadas, sentindo o peso da responsabilidade nos ombros. Lá em casa, Melissa dormia no sofá da vizinha, Dona Conceição, que gentilmente cuidava da menina nas madrugadas em que Clara precisava trabalhar cedo. Aos 15 anos, sua filha já demonstrava sinais de rebeldia típicos da adolescência. Mas Clara sabia que por trás da rispidez havia uma garota inteligente que sonhava com um futuro melhor. A porta dos fundos da mansão se abriu antes mesmo que ela batesse. Clara entrou silenciosamente, trocando os sapatos molhados pelos tênis de trabalho que guardava no armário da área de serviço. A cozinha ampla e moderna a recebeu com seu brio habitual, superfícies de mármore, eletrodomésticos de última geração e um silêncio que parecia gritar solidão. Começou a rotina de sempre: café forte, torradas douradas, suco de laranja natural. Tudo preparado com a perfeição que Arthur Diniz exigia, mesmo que ele raramente demonstrasse qualquer tipo de reconhecimento. Clara já havia se acostumado com a indiferença dele, mas não conseguia evitar o aperto no peito toda vez que cruzava com o patrão pelos corredores e recebia apenas um olhar vazio em resposta ao seu bom dia. Aos 42 anos, Arthur havia perdido mais que o movimento das pernas no acidente de 2 anos atrás. Perdera também a vontade de viver, a capacidade de sorrir, a paciência com o mundo. Clara observava de longe enquanto servia o café. Da manhã, um homem que um dia fora poderoso, dono de uma das maiores construtoras do estado, agora reduzido a um fantasma de si mesmo, navegando pela casa em sua cadeira de rodas como um náufrago em busca de algo que talvez nunca mais encontrasse. "O café está na mesa, Sr. Diniz", murmurou Clara, mantendo a distância respeitosa que ele sempre exigiu. Ele sequer ergueu os olhos do jornal. Clara recolheu as xícaras da tarde anterior e voltou para a cozinha, onde passou o resto da manhã organizando armários, limpando superfícies que já brilhavam e tentando preencher o vazio daquela casa com algum propósito. O dia transcorreu na mesma lentidão de sempre. Clara preparou o almoço, limpou os banheiros, aspirou os tapetes persas, regou as plantas da varanda. Arthur permaneceu em seu escritório a maior parte do tempo, atendendo ligações esporádicas e folheando documentos com a expressão carrancuda de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas da mansão, Clara já havia terminado suas tarefas e se preparava para ir embora. Foi então que ouviu o barulho. Um som abafado vindo do quintal, como algo pesado caindo na água. Clara franziu a testa e caminhou até a porta de vidro que dava para a área da piscina. Lá estava Arthur, sozinho, sua cadeira de rodas tombada, ao lado da borda. Ele se debatia na água, os braços fortes lutando contra um elemento que não conseguia dominar. "Meu Deus!" Clara gritou sem pensar 2 vezes. Chutou os sapatos e mergulhou na piscina, ainda vestida. A água gelada cortou-lhe o fôlego, mas ela nadou desesperadamente até Arthur, que já mostrava sinais de desespero. Passou os braços por baixo dos dele e o arrastou até a borda rasa, onde conseguiu apoiá-lo. "Calma, calma, eu estou aqui", ofegou Clara, segurando-o firmemente enquanto ele tossia e cuspia água.
Por alguns instantes, permaneceram assim, respiração entrecortada, corações acelerados, molhados e tremendo. Arthur ergueu os olhos e, pela primeira vez em 2 anos, Clara viu algo diferente naquele olhar. Não era gratidão, não ainda. Era surpresa, como se ele tivesse esquecido que ainda existiam pessoas no mundo capazes de se importar. Ele começou, mas a voz falhou. Clara o ajudou a sair da piscina, colocando-o cuidadosamente na cadeira de rodas, que ela conseguiu endireitar. Ambos pingavam água pelo chão de mármore, mas nenhum dos dois parecia se importar com isso, naquele momento. "O senhor está bem?" perguntou Clara, ainda ofegante. Arthur assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram fixos nela por mais tempo do que jamais haviam estado. E naquele silêncio molhado e inesperado, algo mudou entre eles. Algo que nem Clara nem Arthur conseguiam nomear ainda, mas que ambos sentiram como uma rachadura na parede de gelo que separava suas vidas. A chuva havia parado. Arthur despertou com o gosto amargo de cloro na boca e uma dor surda no peito. Por um momento, não conseguiu distinguir se o que havia vivido fora real ou apenas mais um dos pesadelos que o assombravam desde o acidente. Mas então sentiu o peso da toalha sobre os ombros e viu Clara sentada na poltrona ao lado de sua cama, os cabelos ainda úmidos grudados no rosto, os olhos preocupados fixos nele. "Como se sente?" perguntou ela baixinho, como se temesse que a voz pudesse machucá-lo. Arthur tentou se endireitar, mas tontura o forçou a permanecer deitado. O constrangimento veio em ondas. Aos 42 anos, um homem que comandara impérios empresariais, precisar ser salvo por sua empregada doméstica era uma humilhação que cortava mais fundo que qualquer ferida física. Obrigado", murmurou, forçando-se a encontrar os olhos dela. Foi a primeira vez em 2 anos que realmente olhou para Clara. Não como uma sombra que circulava pela casa, mas como uma pessoa. Viu as rugas discretas ao redor dos olhos, marcas de preocupação e noites mal dormidas. Viu a gentileza genuína em seu olhar, desprovida da piedade que ele tanto odiava nos outros. Viu uma mulher forte que havia arriscado a própria vida para salvar a dele sem hesitar um segundo. "Não precisa me agradecer", Clara respondeu, ajustando a toalha nos ombros dele. Qualquer pessoa faria o mesmo, mas Arthur sabia que não era verdade. Nos últimos 2 anos, aprendera que as pessoas eram movidas mais pelo desconforto e pela obrigação social do que pela compaixão verdadeira. Clara, no entanto, havia agido por instinto puro, sem calcular consequências ou benefícios. Na manhã seguinte, Clara chegou à mansão carregando um peso diferente nos ombros. A ligação da escola ainda ecoava em sua mente. Melissa havia se envolvido em uma briga e estava suspensa por 3 dias. A diretora fora clara ao questionar a ausência da mãe na educação da menina. "A senhora trabalha tanto que esqueceu que tem uma filha", dissera com aquele tom de superioridade que Clara conhecia bem. Enquanto preparava o café da manhã, Clara sentia as lágrimas queimarem os cantos dos olhos. Talvez fosse hora de procurar outro emprego, algo com horários mais flexíveis, mesmo que pagasse menos. Melissa precisava dela mais do que Arthur. Diniz precisava de suas torradas perfeitas. "Clara!" A voz dele a surpreendeu. Ela se virou, enxugando rapidamente os olhos. Arthur estava na entrada da cozinha, manipulando a cadeira de rodas com movimentos precisos. Havia algo diferente em sua postura, menos hostil. "Sim, Sr. Diniz. Você está bem?" A pergunta a pegou desprevenida. Em 2 anos de trabalho, ele nunca havia demonstrado interesse por seu bem-estar. "Estou sim, obrigada", mentiu, voltando-se para a pia. "Clara?" Ele repetiu o nome dela, e desta vez havia uma suavidade inédita na voz. "Fique, por favor, só por hoje." Ela parou de lavar a louça e o encarou.
Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela jamais havia visto antes. Eu gostaria que você ficasse, ele continuou, como se cada palavra fosse arrancada à força. Se puder. Clara assentiu lentamente, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo havia mudado entre eles desde a noite anterior. Mais tarde, enquanto Clara organizava os livros na biblioteca, Arthur se deixou levar pelas lembranças que há muito tentava suprimir. 2 anos e 3 meses atrás, ele era um homem diferente, rico, poderoso, arrogante, cercado de pessoas que riam de suas piadas, não porque eram engraçadas, mas porque ele assinava seus salários. Mulheres que o procuravam pelos restaurantes, carros que frequentava, pelo carro importado que dirigia, pela conta bancária que ostentava. A festa de lançamento de seu último empreendimento imobiliário havia sido grandiosa. Champanhe francês, canapés preparados por chefes renomados, a elite da cidade fingindo admirar sua visão empresarial. Ele havia bebido mais do que deveria, dirigido mais rápido do que era seguro, perdido o controle numa curva que conhecia de cor. O hospital, os médicos com suas expressões graves, os amigos que gradualmente pararam de visitá-lo, as mulheres que sumiram quando perceberam que ele nunca mais seria o homem que conheceram, os sócios que sorrateiramente começaram a questionar sua capacidade de liderança. Em menos de 1 ano, Arthur Diniz passou de magnata respeitado a recluso amargo. Apenas Clara permanecera, não por lealdade ou amizade, mas porque era seu trabalho. E estranhamente isso o consolava. Ela não fingia gostar dele, não mentia sobre suas intenções. Era honesta em sua indiferença profissional. E isso era mais refrescante que toda a falsidade que havia conhecido. O final da tarde chegou com uma luz dourada que pintava a cozinha de tons quentes. Arthur observou Clara guardando os pratos limpos no armário, os movimentos precisos e econômicos de quem transformara tarefas domésticas em arte. Ela não o tratava como um inválido digno de pena, nem como o poderoso empresário que um dia fora. Para Clara, ele era simplesmente seu patrão, nada mais, nada menos. E pela primeira vez em 2 anos, Arthur se perguntou se isso não era exatamente o que precisava. Alguém que o visse como um homem comum, com defeitos e qualidades, mas acima de tudo, como alguém que ainda estava vivo. Clara, chamou novamente antes que ela saísse. Sim, obrigado, por ontem, por hoje, por... Ele hesitou procurando as palavras certas, por não ter desistido. Clara sorriu pela primeira vez desde que chegara, naquela manhã. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Boa noite, Sr. Diniz. Boa noite, Clara. E quando ela saiu, levando consigo o aroma sutil de seu perfume barato, mas agradável, Arthur percebeu que pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinho em sua própria casa. Clara notou a mudança assim que chegou na manhã seguinte. A mesa da sala de jantar, onde Arthur sempre tomava suas refeições em solidão solene, estava vazia. O som de xícaras sendo manuseadas vinha da cozinha, e quando ela se aproximou, encontrou-o sentado à mesa de madeira rústica, onde ela costumava fazer seus intervalos para o almoço. Bom dia, disse ele, erguendo os olhos do jornal. Bom dia, Sr. Diniz. Clara respondeu, surpresa, mas tentando não demonstrar. Você pode me fazer companhia enquanto tomo café? A pergunta soou hesitante, como se ele temesse um não. Clara assentiu, servindo-se de uma xícara e sentando-se do outro lado da mesa. O silêncio que se instalou entre eles não era mais o vazio hostil de antes, mas algo carregado de possibilidades não exploradas. Como está sua filha? Perguntou Arthur de repente, dobrando o jornal. A pergunta a pegou desprevenida. Em 2 anos, ele jamais havia se interessado por aspectos pessoais da vida dela. Melissa está complicada, Clara respondeu com honestidade. 15 anos, sabe como é.
está na fase de testar limites. Deve ser difícil educar uma adolescente sozinha. Havia algo na voz dele que a fez olhá-lo com mais atenção. Não era pena nem curiosidade superficial. Parecia interesse genuíno. É, admitiu Clara, mexendo o café devagar. Mas ela é uma boa menina, inteligente, determinada. Às vezes acho que é mais forte que eu. Arthur assentiu, como se entendesse sobre força e determinação. Permaneceram em silêncio por alguns minutos, mas era um silêncio confortável, carregado de entendimento mútuo. Nos dias seguintes, essa nova rotina se estabeleceu naturalmente. Arthur começou a tomar todas as refeições na cozinha, iniciando conversas cautelosas que gradualmente se tornaram mais fluidas. Clara descobriu que por trás da fachada amarga havia um homem inteligente, com senso de humor sutil e conhecimento vasto sobre arte e literatura. Foi numa quinta-feira chuvosa que Clara finalmente compartilhou sua história. Melissa nasceu com deficiência auditiva severa, disse, mexendo a sopa que preparava para o almoço. Os médicos disseram que ela nunca ouviria normalmente, mas eu não aceitei isso como sentença definitiva. Arthur parou de comer, prestando atenção total a cada palavra. Rodrigo, meu marido, não soube lidar com a situação. Ele queria um filho perfeito, e quando isso não aconteceu... Clara fez uma pausa, a voz embargada. Ele começou a beber, a sair de casa, a culpar a mim e ao destino por tudo que havia dado errado. E depois? Arthur perguntou suavemente. Depois ele morreu. Acidente de carro numa noite em que voltava embriagado de um bar. Melissa tinha apenas 5 anos. Clara enxugou os olhos com as costas da mão. Foi quando aprendi que às vezes perdemos pessoas que amamos, não porque elas morrem, mas porque elas desistem de lutar. Arthur sentiu um aperto no peito. A história de Clara ecoava alguns dos seus próprios demônios. A fuga das responsabilidades, o egoísmo disfarçado de sofrimento, a incapacidade de aceitar imperfeições. Como você conseguiu? Perguntou, genuinamente curioso. Não tive escolha. Melissa precisava de mim. Aprendemos Libras juntas, lutamos por cada consulta médica, cada aparelho auditivo, cada oportunidade de inclusão na escola. Clara sorriu através das lágrimas. Ela me ensinou que limitações só existem quando desistimos de procurar caminhos alternativos. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras dela. Havia uma força em Clara que ele havia subestimado completamente. Não era apenas uma mulher batalhadora por necessidade, mas alguém que havia transformado adversidades em combustível para seguir em frente. A tarde trouxe uma chuva intensa que tamborilar nas janelas da mansão. Clara terminou suas tarefas e se preparava para ir embora quando notou que Arthur não estava em nenhum dos lugares habituais. Procurou-o pela casa até encontrá-lo na estufa, um ambiente que ela raramente frequentava. Ele estava diante de uma orquídea branca, observando suas pétalas delicadas com uma expressão pensativa. Não sabia que o senhor gostava de plantas, disse Clara, entrando no ambiente úmido e perfumado. Minha mãe cuidava desta estufa, respondeu Arthur, sem desviar o olhar da flor. Ela dizia que orquídeas eram como pessoas. Pareciam frágeis, mas eram resilientes. Podiam florescer mesmo em condições adversas. Clara se aproximou, admirando a beleza simples da flor. Ela tinha razão. Orquídeas são sobreviventes natas. Depois do acidente, pensei que todas morreriam. Parei de regá-las, de cuidar, da temperatura, de fazer qualquer coisa para mantê-las vivas. Arthur tocou gentilmente uma pétala. Mas elas resistiram. Algumas morreram, é verdade, mas outras se adaptaram. Encontraram formas de florescer, mesmo sendo negligenciadas. Clara percebeu que ele não estava falando apenas sobre plantas. Às vezes, perdemos tanto tempo lamentando o que não temos mais, que esquecemos de cuidar do que ainda temos, disse ela suavemente.
Arthur finalmente se virou para olhá-la. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela jamais havia visto. "Você já pensou em recomeçar?" perguntou ele. "Encontrar alguém, constituir uma nova família?" Clara hesitou antes de responder. "Já pensei, mas aprendi que alguns recomeços não envolvem necessariamente encontrar pessoas novas. Às vezes, envolvem redescobrir as que já estão ao nosso lado. O silêncio que se instalou entre eles foi carregado de significado." A chuva continuava a cair do lado de fora, mas dentro da estufa havia uma sensação de proteção, de intimidade que nenhum dos dois sabia como nomear. Arthur estendeu a mão e tocou levemente os dedos de Clara. Ela não se afastou. "Obrigado", murmurou ele, "por me lembrar que ainda é possível florescer." Clara sorriu, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu braço onde ele a tocava. "Obrigada por me deixar fazer parte do seu recomeço." E ali, entre orquídeas resilientes e confissões sussurradas, algo novo nasceu entre eles. Algo que ainda não tinha nome, mas que ambos reconheceram como a primeira faísca de uma possibilidade que nenhum dos dois se atrevia ainda a chamar de esperança. Clara não havia aparecido há 3 dias. 3 dias longos durante os quais Arthur se pegou olhando para o relógio, esperando o som familiar de seus passos na cozinha. A casa parecia mais silenciosa, mais fria, mais vazia do que jamais havia sido. Ele tentou convencer-se de que era apenas o hábito, a rotina quebrada que o incomodava, mas sabia que estava mentindo para si mesmo. Na manhã de quinta-feira, quando, finalmente, a viu caminhando pela alameda, sentiu um alívio que não conseguiu disfarçar. Havia se posicionado no jardim, próximo à estufa, fingindo admirar as roseiras que há muito não recebia a atenção adequada. Mas suas mãos tremiam ligeiramente sobre as rodas da cadeira e ele se sentia como um adolescente esperando pela primeira garota que havia notado sua existência. "Bom dia, Sr. Diniz", Clara disse, aproximando-se com o sorriso cansado, que ele aprendera a reconhecer. "Peço desculpas pela ausência. Melissa ficou doente e eu não podia deixá-la sozinha." "Como ela está?" perguntou Arthur, e imediatamente percebeu que a preocupação em sua voz era genuína. "Melhor, obrigada. Foi apenas uma gripe forte, mas com a deficiência auditiva dela, qualquer infecção pode se complicar." Clara baixou os olhos. "Sei que foi irresponsável da minha parte não avisar antes, mas..." "Clara..." Ele interrompeu. E quando ela ergueu o olhar, viu algo em seus olhos que a fez parar de falar. "Eu senti sua falta." As palavras saíram mais carregadas de emoção do que ele havia pretendido. Clara ficou em silêncio, estudando o rosto dele como se procurasse sinais de mentira ou manipulação, mas encontrou apenas honestidade crua. "Eu também senti falta daqui", admitiu ela suavemente. "Deste lugar, desta rotina." Arthur sabia que ela havia hesitado antes de dizer rotina e que provavelmente havia outra palavra em mente. Uma palavra que nenhum dos dois estava pronto para pronunciar ainda. "Você não precisa se desculpar por cuidar de sua filha", disse ele. "Nunca. Ela sempre virá em primeiro lugar e isso é como deve ser." Clara assentiu, tocada pela compreensão dele. Começou a se dirigir para a casa, mas parou quando ouviu um som estranho atrás de si. Virou-se e viu Arthur tentando se levantar da cadeira, apoiando-se nos braços da mesma, o rosto contraído pelo esforço. "Sr. Diniz, o que está fazendo?" perguntou, correndo de volta para ele. "Eu preciso tentar." Ele ofegou, os braços tremendo com o peso do próprio corpo. "Preciso saber se ainda posso", mas o esforço foi demais. Suas pernas não responderam, e ele perdeu o equilíbrio, caindo pesadamente no chão gramado. Clara chegou até ele no mesmo instante,
ajoelhando-se ao seu lado. Deixe-me ajudar, disse ela, passando os braços por baixo dos dele. Não, ele protestou, mas sem força real. Não quero que você me veja assim, não quero que ninguém me veja assim. Arthur, ela disse seu nome pela primeira vez, sem o Sr. Diniz formal. Olhe para mim. Ele hesitou, mas finalmente ergueu os olhos. Havia lágrimas de frustração escorrendo por seu rosto e Clara sentiu o coração se contrair. Eu não vejo um homem fraco, ela disse, suas mãos ainda o sustentando. Vejo um homem que está tentando, que está lutando, que está vivo. Não posso mais fingir, ele sussurrou, a voz quebrada. Não posso mais fingir que não me importo com você, que não preciso de você, que não sinto algo que não deveria sentir. Clara sentiu o mundo pausar ao redor deles. O jardim, o sol da manhã, o canto dos pássaros, tudo se tornou apenas cenário para aquele momento de verdade crua entre eles. Eu também não posso mais fingir, admitiu ela, ajudando-o a se sentar no chão, encostado em uma árvore. Você se tornou mais do que meu patrão. Você se tornou importante. Arthur levou a mão ao rosto dela, tocando sua bochecha com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seus sentimentos. Eu não sei o que isso significa, disse ele. Não sei como fazer isso, como ser isso para alguém, não da forma que sou agora. Ninguém sabe como fazer, Clara respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. Ninguém tem manual para recomeçar, para se permitir sentir de novo depois de tanto tempo se protegendo. Eles ficaram assim por um momento, sentados no chão do jardim, cercados pela fragrância das flores e pelo peso de confissões que mudavam tudo entre eles. Clara olhou para os lábios de Arthur e ele viu o movimento de seus olhos. Posso? Perguntou ele quase em sussurro. Em resposta, ela se inclinou levemente em direção a ele. O beijo foi diferente de qualquer coisa que Clara havia experimentado. Não era urgente ou desesperado, mas carregado de significado. Era o beijo de duas pessoas que haviam perdido muito, que haviam desistido de acreditar em certas possibilidades e que agora descobriam que ainda era possível se surpreender com a vida. Arthur beijou-a como se estivesse redescobrindo o que significava ser humano, ser vulnerável, ser capaz de tocar e ser tocado. Clara respondeu com a mesma intensidade contida, seus lábios macios contra os dele, suas mãos entrelaçadas nas dele. Quando se separaram, permaneceram com as testas encostadas, respirando no mesmo ritmo. Isso muda tudo, disse Arthur. Sim, concordou Clara. Mas talvez seja a hora de algumas coisas mudarem. Eles não disseram eu te amo. Não havia pressa para palavras tão grandes. O que havia nascido entre eles era algo mais sutil, mais profundo. Era reconhecimento, era gratidão, era a coragem de dois sobreviventes que decidiam parar de apenas sobreviver e começar a viver novamente. Vamos entrar? Perguntou Clara, ajudando-o a voltar para a cadeira. Vamos, respondeu Arthur, mas antes de se moverem, ele segurou a mão dela mais uma vez. Clara? Sim. Obrigado por não desistir de mim quando eu já havia desistido de mim mesmo. Ela sorriu, apertando sua mão. Obrigado por me dar uma razão para não desistir também. E assim, entre cicatrizes invisíveis e esperanças renascendo, eles caminharam juntos de volta para a casa, sabendo que nada mais seria como antes. As 2 semanas seguintes ao primeiro beijo foram como um despertar suave. Clara chegava mais cedo e Arthur a esperava na cozinha com o café já preparado. Conversavam sobre tudo e nada, descobrindo gostos em comum que jamais haviam imaginado compartilhar. Ele começou a sorrir, pequenos sorrisos no início, mas que aos poucos se tornaram mais frequentes e genuínos. Gostaria que você trouxesse Melissa para conhecer a mansão, disse Arthur numa manhã de sábado, enquanto Clara organizava os livros na biblioteca. Tem certeza?
perguntou ela, surpresa. Ela pode ser intensa. Quero conhecer a pessoa mais importante da sua vida, respondeu ele, e a simplicidade da frase fez o coração de Clara acelerar. No domingo seguinte, Clara chegou acompanhada de uma adolescente de cabelos cacheados e olhos vivaz. Melissa explorou a mansão com curiosidade, fazendo perguntas em libras que Clara traduzia para Arthur. Para surpresa de ambas, ele havia passado a semana aprendendo algumas palavras básicas em língua de sinais. Ela é linda, disse Arthur, observando mãe e filha rirem juntas no jardim. Tem seus olhos, mas a personalidade é toda dela. Ela gostou de você, traduziu Clara, após uma conversa rápida em libras com Melissa. Disse que você não tem cara de patrão chato. Arthur riu, uma risada verdadeira que Clara não havia escutado desde que se conheceram. Por um momento, eles pareciam uma família normal, aproveitando um domingo ensolarado. Mas a tranquilidade durou pouco. Na segunda-feira, Clara chegou à mansão e encontrou um carro luxuoso estacionado na entrada. Dentro da casa, uma mulher elegante de meia-idade conversava com Arthur na sala principal. Patrícia Monteiro, ex-sócia de Arthur e uma das pessoas que havia se afastado após o acidente. Clara, esta é Patrícia, disse Arthur, e havia algo estranho em sua voz. Patrícia, Clara é a empregada, completou Patrícia com um sorriso frio. Claro, prazer. Clara sentiu o tom desdenhoso, mas cumprimentou educadamente antes de se dirigir à cozinha. Do lado de fora da sala, conseguiu ouvir pedaços da conversa. Você tem certeza de que está tomando as decisões certas, Arthur? Dizia Patrícia. Ouvi alguns comentários, pessoas se perguntando sobre sua situação aqui. Que tipo de comentários? A voz de Arthur soava tensa. Bem, você sabe como são as línguas na cidade. Uma empregada bonita, um homem sozinho e vulnerável. As pessoas começam a especular. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Fingiu estar ocupada com a louça, mas cada palavra era como uma facada. Não que eu acredite nisso, é claro, continuou Patrícia. Mas você precisa se proteger. Mulheres em situações delicadas, às vezes, se aproveitam de homens generosos como você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara esperou, o coração martelando no peito, que Arthur dissesse algo, qualquer coisa em sua defesa. Mas ele permaneceu calado. Talvez seja melhor você contratar uma agência de limpeza, sugeriu Patrícia. Mais profissional, menos complicado. Foi então que Clara decidiu entrar na sala, carregando uma bandeja com café. Suas mãos tremiam levemente, mas manteve a compostura. O café da manhã está servido, disse com voz firme. Patrícia a observou com olhos calculistas. Obrigada, querida. Deve ser difícil para você, não é? Trabalhar numa casa como esta, sonhar com uma vida diferente. O sorriso dela era venenoso. Mas é importante saber nosso lugar no mundo, não acha? Clara colocou a bandeja na mesa com cuidado excessivo, sentindo o peso do olhar de Arthur sobre ela. Ele parecia petrificado, como se não soubesse como reagir. Eu sei exatamente qual é o meu lugar, respondeu Clara, erguendo o queixo. E sei exatamente quem eu sou. Claro que sabe, disse Patrícia, bebericando o café. Uma mulher trabalhadora, honesta, que cuida muito bem da casa. Arthur tem sorte de ter encontrado alguém tão dedicada. A palavra dedicada soou como um insulto. Clara olhou para Arthur, esperando que ele dissesse algo, que a defendesse, que mostrasse que o que havia entre eles significava mais do que as insinuações venenosas de Patrícia. Mas ele continuou em silêncio, os olhos baixos, as mãos tensas, sobre as rodas da cadeira. Com licença, murmurou Clara saindo da sala. Correu para a cozinha, onde apoiou as mãos na pia, tentando respirar.
As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Se aproveitam de homens generosos. Saber nosso lugar no mundo, mulheres em situações delicadas. E pior que tudo, o silêncio de Arthur. Ela começou a juntar suas coisas. Não conseguia mais ficar ali. Não depois de ser humilhada daquela forma e não ter recebido nenhuma palavra de apoio da pessoa que havia lhe dado razões para acreditar que era mais do que apenas uma empregada. Clara, espere! Arthur apareceu. Na porta da cozinha, quando ela já estava com a bolsa nas mãos. Não precisa explicar, disse ela sem olhá-lo. Ela tem razão. Eu sei qual é o meu lugar. Não é verdade. Você sabe que não é verdade. Sei. Clara finalmente o encarou, e ele viu lágrimas nos olhos dela. Porque quando ela me humilhou ali, quando me tratou como se eu fosse uma aproveitadora, você ficou calado, completamente calado. Eu não sabia o que dizer. Sabia sim, você sabia exatamente o que dizer, mas escolheu não dizer nada. Clara caminhou em direção à porta. Obrigada por me lembrar quem eu realmente sou para você. Clara, por favor. Mas ela já havia saído, e desta vez, Arthur sabia que não voltaria. Os dias seguintes foram um inferno para Arthur. A mansão voltou a ser o mausoléu silencioso que havia sido antes de Clara. Ele contratou uma empresa de limpeza, como Patrícia havia sugerido, mas as funcionárias eficientes e distantes só faziam com que sentisse ainda mais a falta dela. Uma semana depois, algo mudou. Arthur ligou para seu antigo terapeuta, Dr. Henrique, que não via há mais de um ano. Preciso de ajuda, disse simplesmente. 2 semanas depois, estava frequentando sessões regulares de fisioterapia e terapia psicológica. Começou a sair de casa, primeiro para compromissos médicos, depois para retomar contato com antigos projetos de caridade que havia abandonado após o acidente. Por que agora? Perguntou o Dr. Henrique durante uma sessão. O que mudou? Eu conheci alguém que me fez lembrar quem eu poderia ser, respondeu Arthur. E então eu a perdi porque ainda era quem eu costumava ser. A dor da ausência de Clara o transformou de formas que 2 anos de isolamento não haviam conseguido. Ele se inscreveu em um programa de apoio a famílias de crianças com deficiência, começou a frequentar grupos de reabilitação, retomou contato com amigos que realmente se importavam com ele. Mas todas as noites olhava para a cozinha vazia e se perguntava se algum dia teria coragem suficiente para procurá-la e pedir perdão. E se ela ainda estaria disposta a acreditar nele mais uma vez. A mudança havia começado, mas o preço havia sido perder. A única pessoa que conseguira enxergar o homem que ele poderia se tornar. Arthur nunca havia estado no bairro onde Clara morava. O carro adaptado com comandos manuais que havia comprado na semana anterior navegou pelas ruas estreitas e esburacadas até chegar ao endereço que conseguira discretamente, através de seus antigos registros de funcionários. Estacionou a uma distância segura, observando a pequena casa de 3 cômodos com telhado de amianto e paredes que precisavam de uma nova pintura. Era 7 da manhã de uma quinta-feira. Clara saiu da casa ajudando Melissa a carregar a mochila escolar, conversando em libras sobre algo que as fazia sorrir. Ela usava um vestido simples, mas limpo e bem passado, os cabelos presos em um coque prático. Mesmo na simplicidade, havia uma dignidade em seus movimentos que ele sempre havia admirado. Arthur observou enquanto elas caminhavam até o ponto de ônibus Clara, verificando 2 vezes se a filha tinha tudo o que precisava. O amor entre elas era palpável, visível na atenção que se dedicavam mutuamente, nos pequenos gestos de carinho que trocavam durante a despedida. Depois que o ônibus levou Melissa, Clara voltou para casa. Arthur esperou mais alguns minutos antes de se aproximar. Com o coração disparado, desceu do carro e se dirigiu até a porta. Não bateu.
Em vez disso, deixou um envelope embaixo da porta e retornou rapidamente ao veículo. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão. Clara, sei que não mereço sua atenção depois do que aconteceu. Sei que fui covarde quando você mais precisou que eu fosse corajoso. Passamos 3 semanas separados, mas foram 3 semanas que me fizeram entender quem eu realmente sou sem você. Um homem incompleto que precisa aprender a merecer as pessoas que ama. Se puder, se quiser, me encontre amanhã às 15 horas na Praça da Matriz. Não para pedir que volte a trabalhar para mim, mas para pedir uma chance de construir algo verdadeiro com você. Com todo meu amor e arrependimento, Arthur. Clara encontrou a carta quando voltou de uma entrevista de emprego mal sucedida. Leu 1, 2, 3 vezes, sentada na pequena sala de sua casa, as mãos tremendo ligeiramente. Melissa, que havia voltado da escola, percebeu a expressão da mãe e perguntou em libras o que havia acontecido. É sobre o homem da mansão grande, explicou Clara, também em libras. Ele quer conversar. Você ainda gosta dele? Perguntou Melissa com a franqueza típica dos adolescentes. Clara hesitou antes de responder. Acho que sim, mas gostar nem sempre é o suficiente. Às vezes é o começo, respondeu a filha, surpreendendo Clara com sua maturidade. Na tarde seguinte, Clara chegou à Praça da Matriz 5 minutos após o horário combinado. Arthur já estava lá, próximo ao chafariz central, olhando nervosamente para todos os lados. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um alívio visível. Obrigado por vir, disse ele, gesticulando para que se sentasse no banco ao lado do dele. Não deveria ter descoberto onde eu moro, Clara respondeu, mas sem raiva verdadeira na voz. Eu sei. Desculpe. Eu só precisava te ver. Precisava saber como você estava. Clara o observou atentamente. Ele parecia diferente. Mas cuidado consigo mesmo, a barba feita, roupas que não pareciam escolhidas apenas por comodidade. Mas, principalmente, havia algo em seus olhos que ela não via há muito tempo. Esperança. Por que agora, Arthur? Perguntou ela, usando o nome dele sem formalidade. Porque depois de 3 semanas, você decidiu que eu era importante. Arthur respirou fundo antes de responder. Porque passei 3 semanas aprendendo a diferença entre precisar de alguém e amar alguém. Ele olhou diretamente para ela. Durante anos depois do acidente, eu me convenci de que precisar era sinônimo de fraqueza, que amar era se expor a mais dor. Quando Patrícia disse aquelas coisas, eu me calei, porque tive medo de assumir que você havia se tornado a pessoa mais importante da minha vida. Clara sentiu os olhos marejarem, mas não interrompeu. Tive medo de que ela estivesse certa, de que eu fosse apenas um homem solitário se iludindo. Tive medo de te proteger, porque isso significaria admitir que eu não conseguia mais viver. Sem você. Arthur estendeu a mão, tocando levemente a dela. Mas 3 semanas de terapia me fizeram entender que o medo de amar é só outra forma de covardia. E o que mudou? Clara perguntou suavemente. Eu mudei. Voltei a fazer fisioterapia, estou frequentando um grupo de apoio para pessoas com deficiência, retomei alguns projetos sociais que havia abandonado. Ele sorriu timidamente. Até me inscrevi num curso de Libras. Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa. Por quê? Porque quero conversar com Melissa sem precisar de tradução. Porque quero fazer parte da sua vida de verdade. Não. Apenas nas horas que você trabalha para mim. Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dele. Arthur, o que você está me pedindo exatamente? Estou pedindo uma chance de construir algo real com você. Não como patrão e empregada, mas como 2 adultos que se escolheram. Ele hesitou antes de continuar. Estou pedindo para você voltar, mas não para a mesma vida de antes, para uma vida nova que construiremos juntos. E Melissa,
Melissa é parte de você. Então é parte de nós. Quero conhecê-la melhor, quero aprender a ser, não sei exatamente o quê, mas quero tentar ser uma figura positiva na vida dela. Clara sentiu uma lágrima escorrer pela bochecha. Você machucou meu coração, Arthur. Me fez sentir pequena, invisível, quando eu mais precisei que você me enxergasse. Eu sei, e sei que pode não haver perdão para isso. Mas se houver, eu quero passar o resto da vida provando que mereço sua confiança. Clara ficou em silêncio por mais alguns minutos, observando as pessoas passarem pela praça, casais jovens, famílias com crianças, idosos alimentando pombos. Vida comum, simples, real. Se eu voltar, disse finalmente, não será como antes. Não quero luxo, Arthur. Não quero ser mantida ou protegida como uma boneca de porcelana. Quero respeito. Quero ser vista como sua companheira, não como sua funcionária que virou algo mais. Arthur assentiu vigorosamente. É exatamente isso que eu quero te dar. Respeito, parceria, uma vida onde somos iguais escolhendo estar juntos. E se as pessoas falarem, se aparecer outra Patrícia com suas insinuações, então eu direi a elas exatamente o que deveria ter dito naquele dia. Que você é a mulher que eu amo, que me fez voltar a acreditar em mim mesmo, e que qualquer um que não respeitar isso não tem lugar na minha vida. Clara sorriu pela primeira vez desde que chegara à praça. A mulher que você ama? Arthur ficou vermelho, mas não desviou o olhar. Sim, a mulher que eu amo. Demorei para ter coragem de dizer, mas é verdade. Clara estendeu a mão e tocou o rosto dele suavemente. Eu também te amo, Arthur. Por isso doeu tanto quando você não me defendeu. Nunca mais, prometeu ele, cobrindo a mão dela com a sua. Nunca mais vou deixar ninguém te desrespeitar na minha presença. Nunca mais vou ter medo de assumir o que sinto por você. Clara se inclinou e o beijou. Ali mesmo, no meio da praça, diante de qualquer um que quisesse ver. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ambos sentiram que eram exatamente iguais. Duas pessoas escolhendo amar apesar de todos os motivos para ter medo. 6 meses depois, a mansão havia se transformado em algo que nenhum dos três jamais imaginou possível. Um lar verdadeiro. As manhãs começavam com Clara preparando café, enquanto Melissa estudava na mesa da cozinha. Suas apostilas de vestibular espalhadas entre xícaras e torradas. Arthur se juntava a elas, praticando libras com gestos ainda desajeitados, mas determinados, arrancando risos da adolescente sempre que confundia bom dia com boa sorte. A mudança mais visível estava na própria casa. Os corredores, antes silenciosos, agora ecoavam conversas animadas, música que Melissa tocava em seu violão adaptado e o som constante de pessoas vivendo suas vidas sem medo de fazer ruído. Clara havia insistido em manter seu próprio quarto, mas as fronteiras entre os espaços se diluíam naturalmente. Livros de Melissa na biblioteca de Arthur, plantas que Clara cuidava espalhadas por toda a casa, cadeiras de rodas extras que Arthur comprara para receber os beneficiários de seu novo projeto. O Instituto Novos Horizontes havia nascido de uma conversa entre eles numa noite chuvosa de abril. Clara mencionara como era difícil encontrar apoio especializado para mães solos, com filhos deficientes, e Arthur, pela primeira vez em anos, viu uma oportunidade de usar sua riqueza para algo que realmente importava. O projeto cresceu além das expectativas iniciais. Cursos profissionalizantes adaptados, apoio psicológico, creche especializada e até um programa de microcrédito para mães empreendedoras. Recebemos mais uma doação, anunciou Arthur, numa manhã de setembro, entrando na cozinha com um sorriso radiante. A família Tavares decidiu contribuir com equipamentos para a oficina de artesanato. Clara sorriu, servindo-lhe café. E a lista de espera?
diminuindo. Conseguimos aprovar mais 15 famílias para o programa este mês. Melissa, que acompanhava a conversa, fez alguns gestos rápidos que Clara traduziu. Ela quer saber se pode dar aulas de Libras no instituto nas férias escolares. Arthur se dirigiu diretamente à menina, gesticulando cuidadosamente. Seria maravilhoso. Obrigado. Ele ainda precisava da ajuda de Clara para conversas mais complexas, mas o esforço genuíno conquistara completamente o coração da adolescente. A serenidade da manhã foi interrompida pelo toque do interfone. Clara atendeu e reconheceu imediatamente a voz do outro lado. Patrícia Monteiro para o Sr. Arthur. Clara e Arthur trocaram olhares. Nos últimos meses, ela havia feito 2 tentativas de interferir em suas vidas. Primeiro espalhando boatos sobre a situação irregular na mansão, depois questionando a legitimidade do Instituto junto aos órgãos fiscalizadores. Ambas as investidas haviam fracassado diante da transparência e do suporte comunitário que o projeto havia conquistado. Pode deixar ela entrar, disse Arthur, tocando a mão de Clara. Não tenho mais nada a esconder. Patrícia entrou na sala principal com a mesma elegância calculada de sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia menor, menos intimidadora. Arthur, Clara, cumprimentou educadamente. Peço desculpas por aparecer sem avisar. Fique à vontade, respondeu Arthur, posicionando-se ao lado de Clara. Em que podemos ajudá-la? Patrícia hesitou antes de falar. Vim me desculpar e parabenizá-los pelo trabalho no instituto. O silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa. Clara estudou o rosto da mulher procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas constrangimento genuíno. Fui preconceituosa, continuou Patrícia, e invejosa, para ser completamente honesta. Vocês construíram algo bonito juntos, e eu tentei destruir isso por motivos que nem eu mesma consigo explicar direito. Arthur entrelaçou os dedos com os de Clara antes de responder. Obrigado por vir até aqui para dizer isso. Não era necessário, mas é apreciado. Na verdade, vim também para propor uma parceria. Minha empresa gostaria de contribuir com o Instituto. Não por culpa, mas porque acredito no trabalho de vocês. Clara sorriu pela primeira vez desde que Patrícia chegara. Toda ajuda é bem-vinda. O importante é que seja genuína. Depois que ela foi embora, Clara e Arthur ficaram no jardim, observando Melissa ensinar Libras para um grupo de crianças que haviam vindo visitar o instituto. A cena os enchia de uma satisfação silenciosa e profunda. Você se arrepende? Perguntou Clara de repente. De quê? De ter mudado sua vida por mim, pela gente. Arthur a puxou para mais perto, beijando sua testa. De Clara, você não mudou minha vida. Você me devolveu minha vida. Existe diferença. Nos meses seguintes, o Instituto se tornou referência regional. Jornalistas vieram fazer reportagens, outras cidades solicitaram consultoria para projetos similares, e Arthur descobriu que tinha uma vocação natural para trabalho social que jamais soubera existir. Clara coordenava o programa de apoio às famílias, usando sua experiência pessoal para orientar outras mães em situações semelhantes. Uma tarde de dezembro, Clara estava na estufa, que havia se tornado seu refúgio favorito, quando Melissa se juntou a ela. A menina carregava um pequeno vaso com uma muda de orquídea. Presente para você, gesticulou Melissa, para plantar onde quiser. Clara abraçou a filha, emocionada. Juntas, escolheram um canteiro próximo à janela, da cozinha, onde a planta receberia a luz da manhã e poderia ser admirada durante o café. Enquanto trabalhavam, Clara explicou sobre cada cuidado necessário, sobre paciência e persistência, sobre como algumas flores precisam de tempo para mostrar sua beleza. Arthur as observava da janela, o coração transbordando de gratidão.
A cena era simples, duas mulheres plantando uma flor, mas simbolizava tudo o que ele havia aprendido sobre amor verdadeiro. Não era drama ou paixão avassaladora. Era isto, escolhas diárias, cuidado mútuo, a construção paciente de algo duradouro. Clara ergueu os olhos e o viu na janela. Sorriu e acenou, suas mãos sujas de terra, os cabelos bagunçados pelo vento. Ele acenou de volta, pensando que jamais havia visto nada tão belo quanto aquela mulher comum, fazendo algo comum com amor extraordinário. Naquela noite, depois que Melissa foi dormir, Clara e Arthur se sentaram na varanda, observando as estrelas. Não precisavam falar muito. Haviam aprendido que o amor maduro também se expressa no silêncio confortável, na presença que não exige palavras. "Sabe o que descobri?" disse Clara, apoiando a cabeça no ombro dele. "O quê?" "Que o amor verdadeiro não chega gritando, fazendo barulho, exigindo atenção. Ele floresce devagar, onde há respeito mútuo, coragem para ser vulnerável e tempo suficiente para criar raízes profundas." Arthur beijou o topo da cabeça dela, respirando o perfume suave de seu shampoo. "E a gente teve sorte de descobrir isso juntos." "Não foi sorte", corrigiu Clara suavemente. "Foi escolha. Todos os dias escolhemos isso. E ali, sob o céu estrelado, cercados pelo perfume das flores que aprenderam a cuidar juntos, eles souberam que haviam encontrado algo raro. Um amor que crescia não apesar das dificuldades, mas por causa da forma como enfrentavam cada obstáculo, lado a lado. A mansão, que um dia fora um mausoléu de solidão, havia se tornado um jardim onde três corações aprenderam que família não é sobre sangue ou circunstâncias, é sobre escolher, todos os dias, permanecer e florescer juntos.